A Bíblia diz que Jesus é o Senhor do sábado. O que significa essa frase? O que Jesus quis dizer ao mencionar que Ele era o Senhor do sábado? Ele poderia abolir o sábado, mudar a lei, ou Ele tinha autoridade em fazer com que a lei permanecesse como estava? A gente vai mencionar um pouquinho esse tema hoje aqui no programa Escola Bíblica. Jesus, o Senhor do sábado, é a 8ª lição da temporada. E junto com você a gente vai trabalhar esse e outros temas também, tá bom? A partir de agora começa mais um programa Escola Bíblica ao vivo junto com você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no programa Escola Bíblica, é a oportunidade que a gente tem de abrir a palavra de Deus e estudar. Eu sempre fico pensando que privilégio que a gente tem de estudar a Bíblia, né? Olhando a realidade do mundo de hoje, para você que está chegando agora e tem essa oportunidade, não saia daí. Use esse momento para ter uma relação mais próxima com Deus através da palavra dele, né? A gente vê hoje tanta batalha espiritual, tanto desafio. Vamos ser bem realistas, né? Vamos trazer para a nossa realidade aqui, né? A gente vendo a questão do Afeganistão, outros países fechados para o Evangelho. Hoje, mais difícil ainda, o cristianismo ser vivenciado por muitas pessoas. Pessoas que não têm oportunidade formalmente de conhecer a Jesus através da Bíblia. Que privilégio você tem, que privilégio eu tenho também de podermos todas as noites abrirmos a palavra de Deus. Sempre de segunda a quinta-feira, estudando cada semana um tema diferente. Só que nesse mês de agosto está sendo um pouco diferente. A gente está estudando a cada dia uma temática diferente sobre um tema único. Como assim? A gente está fazendo abordagens diferentes. Nós estamos estudando a temporada O Sábado da Criação. Muita gente já tem acompanhado, muita gente já fez o pedido. Eu vou chegar mais pertinho de você aqui. O Sábado da Criação, esse é um guia de estudos que a Novo Tempo está oferecendo para você. E é baseado nele que nós estamos estudando nesse mês de agosto. De segunda a quinta, a gente estudando cada dia um capítulo diferente. Hoje, como eu mencionei, é o estudo número 8. Deixa eu falar com propriedade e certeza aí. Isso exatamente. Estudo número 8, lição número 8. Jesus, o Senhor do sábado. Jesus mencionou que Ele é o Senhor do sábado, né? E a gente vai estudar aqui. Amanhã a gente vai falar sobre Paulo e o sábado. Então, cada dia falando sobre a questão do sábado num perfil diferente. Não se esqueça que finalizando o mês de agosto, que logo está terminando aí, a gente ainda vai falar sobre o domingo na Bíblia, o sábado em Daniel e Apocalipse, o sábado em Apocalipse 13 e 14. Muito curioso tudo isso e vale a pena você estudar com a gente. A partir de agora a gente está transmitindo pelas redes sociais, pelo YouTube da TV Novo Tempo, estamos transmitindo pelo Facebook do programa Escola Bíblica, onde você pode interagir, escrever para a gente também, tá bom? Então aproveite, interaja e você que está assistindo pela TV também seja muito bem-vindo. A gente sempre começa com uma oração, pedindo a bênção de Deus, pedindo a orientação dele sobre o estudo. Hoje é um estudo bem profundo, tem vários aspectos, vários temas diferentes em cima do Jesus, o Senhor do sábado, e a gente vai começar a partir de agora, tá bom? Vamos orar e vamos direto para o tema de hoje. Senhor, obrigado mais uma vez. A cada noite nós te agradecemos por esse privilégio de abrirmos a Tua palavra. Mas ainda assim eu sei que existem muitas pessoas que estão chorando nesse momento, sofrendo, com lutas pessoais, familiares, íntimas, espirituais, que o Senhor age em cada vida. E que o tema de hoje, embora seja específico, possa de alguma maneira apresentar esperança para cada coração. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Jesus, o Senhor do sábado, é o tema de hoje, dessa quarta-feira, meio de semana. E daqui a pouquinho a gente vai interagir aqui, tá? Na lição de ontem, dessa terça-feira, a gente mencionou que o ministério de Jesus Cristo,
ele ocorreu numa época muito difícil, numa época em que o sábado ele havia perdido o propósito, né? O farisaísmo havia estabelecido leis sobre leis e normas sobre normas, né? Por causa dos ensinamentos errados desses mestres judaicos, houve um sofrimento no meio do povo. Então, ao invés de ser uma fonte de alento, de deleite para as pessoas, o sábado ele se tornou um fardo, um sofrimento, uma aflição. Eu gosto muito desse autor. Hoje o nome dele se tornou uma universidade americana, J.N. Andrews. Ele escreveu sobre o sábado e aí eu quero começar já trazendo essa frase para você. Sobrecarregado de tradições pelos doutores da lei, até o seu propósito misericordioso e benéfico ficar completamente escondido sobre o lixo das invenções humanas. O sábado se tornou escondido, ficou escondido. O ser humano cobriu com muita porcaria, digamos assim, né? Leis desnecessárias. Então, quando a gente identifica nas palavras de J.N. Andrews, né, o pano de fundo dessa controvérsia que envolvia o ministério de Jesus, de curar no sábado, de fazer o bem no sábado, a gente percebe que o inimigo de Deus, Satanás, ele tentou perverter a lei de Deus, obscurecer o caráter de Deus. O sábado ele tem um propósito de bondade para o ser humano. É um tempo para comunhão com Deus, um relacionamento de santificação, separado o ser humano estando andando com Deus. Então, essa é uma das razões, eu queria que você pensasse comigo, essa é uma das razões pela qual Satanás gasta sua energia tão profundamente para destruir o sábado. Porque ele sabe que o sábado é um momento de íntima e pessoal comunhão do ser humano com Deus. Pensa nisso, né? O inimigo tenta destruir tudo que Deus estabelece. Ele tentou destruir e tenta destruir a família. Ele tenta destruir o ser humano, que é a maior obra da criação de Deus. E não é diferente com relação ao sábado. Ele tentou destruir quando os israelitas estiveram no cativeiro babilônico. Eles tinham que abrir mão do sábado, profanar abertamente o sábado, estavam presos, mas ainda assim eles permaneceram fiéis. Mas como ele não conseguiu destruir, ele levou os doutores da lei, os fariseus, a perverter o sábado, esta instituição. O caráter de Deus começa a ser questionado, né? E essa observância do sábado, ela tornou contrária ao que Deus queria. Peso demais. Eu quero começar com um texto-chave hoje aqui, tá bom? Se você está com a sua Bíblia aí, não sei onde você está, se você tem a oportunidade de abrir, Mateus capítulo 12, 7 e 8, tá bom? Olha como começa esse texto aqui, diz assim: mas se vocês soubessem o que significa, quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Esse é o texto-chave de hoje, tá? E nessa lição, a gente vai ver que Jesus aproveitou cada oportunidade para corrigir os absurdos dos judeus lá do passado, os fariseus, acerca do sábado. E ele começou a corrigir o propósito do sábado. Afinal de contas, ele era o Senhor do sábado. Ele não tinha intenção nenhuma de anular esse mandamento. Eu quero ler para você Mateus 5,17, que diz assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas vim o quê? Cumprir. Então Jesus, ele reforça que o objetivo dele aqui era afirmar a lei de Deus. Era mostrar que a lei de Deus é inviolável, é imutável, uma lei eterna, um relacionamento que Deus criou com o ser humano, um propósito de salvação, um propósito de cuidar do ser humano. Por isso o sábado foi colocado na lei, lá no início. E quando a gente vê alguns críticos do sábado dizendo o seguinte, que Jesus, o ministério de Jesus, ele tentou através dos atos dele anular, a gente percebe que a vida de Jesus, ela revelou o contrário. Jesus não veio anular a lei. A própria Bíblia diz isso. Ele veio intensificar, ele veio validar.
O texto de Lucas 4,15, eu não sei se está aqui o texto de Lucas, não, mas eu quero mencionar para você. Lucas 4, verso 15, diz assim que Jesus ensinava nas sinagogas, ele era elogiado por todos no sábado. Então, Jesus ele conviveu com o sábado, a vida de Jesus foi estabelecida. Agora, pense comigo, se Jesus viesse, vamos tentar analisar, se Jesus viesse abolir o sábado ou mudar o sábado, será que ele teria uma vida de relação com o Pai, com Deus, aos sábados? Iria fazer questão de não ir nas sinagogas no sábado, iria fazer questão de fazer uma alteração nisso já na sua vida, né? Ele ia demonstrar isso, mas não. Em Nazaré, quando Jesus foi criado em Nazaré, a gente lê Lucas, eu mencionei para você agora no verso 16, diz que Jesus num sábado ele entrou na sinagoga, como era o quê? O costume dele, e ele levantou para quê? Para ler, era o costume de Jesus. Então, voltando, se Jesus tivesse a intenção de anular o sábado, ele não precisava fazer isso para atrair as pessoas. Por onde ele passava, as multidões cercavam ele, mas ele fez questão de estar no sábado na sinagoga. Então, o fato de Jesus, vou dizer mais uma vez, ir à sinagoga para participar de um culto sabático, isso torna claro para nós, biblicamente, torna evidente que Jesus queria demonstrar o profundo respeito dele por esse dia estabelecido lá na criação. Ele era obediente ao mandamento do Pai. João 15, verso 10 diz assim, eu obedeço meu Pai. Então Jesus dá o exemplo, ele transmite a mensagem, a importância de respeitar as horas sagradas, dedicando tempo como a oração, ao estudo da Bíblia, a participação de maneira prática, né? Vamos pensar prática aqui, culto na igreja, a misericórdia em favor das pessoas, ajudar as pessoas, esse era o sentido do sábado. A gente vai dar uma pausa e depois do intervalo eu quero falar para você sobre os discípulos que colheram espigas aos sábados. Muita gente questiona dizendo assim, viu pastor, viu vocês guardadores do sábado, olha, mas os discípulos trabalharam, colheram espigas no sábado, né? E Jesus não falou nada, então não existe justificativo para vocês dizerem que não tem que trabalhar no sábado. Vamos tentar entender esse texto? A gente vai dar uma pausa, na sequência eu volto com você, a gente vai entender esse texto e um pouquinho mais sobre Jesus e o sábado. A gente volta já. De volta ao programa Escola Bíblica, apresentando hoje o oitavo capítulo, o oitavo estudo da nossa temporada, que é o Sábado da Criação, e eu agradeço a você. Tem muita gente que está acompanhando aqui, convidando familiares para assistir junto. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de alguém que escreveu para a gente no Facebook, é a Lucinha Silva, ela dizendo assim, que o esposo dela está nesse momento assistindo junto com ela a programação aqui. A Lucinha... ela não diz de que cidade que ela ia, é do Piauí, Oeiras, no Piauí, está acompanhando, o esposo também. Então, para você que está acompanhando com a sua família, que bom ter você aqui, viu? Que bom que você resolveu tirar esse tempo, ou você que está sozinho, né? De alguma maneira, Deus, Ele tem falado ao nosso coração através de cada estudo aqui. Vamos direto para o assunto, né? Tem bastante coisa a ser falada aqui. E eu quero mencionar para você o seguinte, que os discípulos colheram espigas aos sábados. Num determinado momento, Jesus permite que os discípulos colham espigas de milho aos sábados. Os discípulos foram acusados de violar a lei, a Torá, né, que compõe os 5 primeiros livros da Bíblia. Ela proibia a colheita no dia de sábado. E aí, como é que a gente faz? A Bíblia, né, o Pentateuco ali, a Torá, mencionava. Só que tem um detalhe que a gente precisa começar a entender aqui. Os discípulos, eles não eram agricultores. Eles não colhiam aos sábados. Tem um texto aqui que ele traz uma explicação interessante. Vamos tentar entender um pouquinho isso. Deuteronômio 23. Já está na tela aqui, né? Quando entrarem na plantação do seu próximo, podem arrancar as espigas com as mãos, porém não devem colher nada com a foice. Esse texto está dizendo o seguinte, se você está passando necessidade, está com fome, se no sábado você precisa se alimentar e não tem um alimento, pode entrar na plantação do seu próximo, do seu vizinho, pegar com a mão e comer.
Mas não é para você sair colhendo, trabalhando, pegando muita coisa para você. Não é esse o propósito do sábado. Não é você ter uma atividade intensa a ponto de manter o seu ritmo normal no sábado, como se fosse um dia da semana qualquer. Não. Mas isso não impede ou impedir alguém de se alimentar no sábado. Olha que interessante a gente analisando. Então, só que os judeus farisaicos, eles proibiam inclusive a pessoa de se alimentar no sábado. Era tão, vamos usar um termo bem pesado, era tão bizarro, era tão estranho algumas proibições. Eu quero dar um exemplo para você do que os fariseus eles exigiam acerca do sábado. Por exemplo, olha só, o judeu não podia percorrer uma distância maior do que de uma jornada de sábado, que equivalia a cerca de 1 quilômetro. Se a pessoa andasse mais que 1 quilômetro, ela estava pecando. Outro, vamos lá, vamos para o segundo. Não podia olhar para um espelho fixado na parede, que era pecado. Faz sentido isso? Terceiro ponto, não podia acender uma vela. E por fim, esse aqui é um dos mais estranhos, né? Os outros a gente nem vai explicar tanto, mas não podia cuspir no chão, era inaceitável, pois a terra não podia ser irrigada no sábado. Que exagero, né? Perderam totalmente o sentido do sábado. Por isso que Jesus apontava os erros do sábado. Não o sábado como sendo irrelevante mais. Não. Jesus falou assim, o sábado foi feito para o homem. Quando a gente começa a entender o sentido do sábado, eu acho que se torna mais fácil para a gente, né? Concorda comigo? A gente entender que Deus fez um dia para nós, para comunhão com Ele, para a gente descansar, que ninguém é de ferro. Mas o que hoje a gente vê em 2021 é o resultado desse legalismo todo, né? Dr. Samuel Bacchiocchi, uma tese de doutorado dele, ele escreveu essa frase aqui que eu quero apresentar para você. Vamos ver se a gente consegue apresentar. Para arrancar as espigas, eles eram culpados de colher. Ao esfregá-las nas mãos, eles eram culpados de debulhar. Ao separar o grão da casca, eles eram culpados de joeirar. E por todo o processo, eles foram culpados de preparar uma refeição no dia do sábado. Então é o seguinte, o que era permitido, o legalismo começou a criar leis em cima de leis. O que fica claro é que os discípulos eles não violaram o sábado bíblico do mandamento. Os discípulos violaram o quê? Essas regras, essas leizinhas rabínicas, farisaicas. E isso para o fariseu era pior, às vezes, do que a própria Bíblia, né? Então, por isso Jesus condenou cada um deles. Disse assim, olha, vocês colocam fardos pesados, difíceis de carregar. Vocês colocam sobre os ombros dos outros um peso que não precisa. Mateus 23, verso 4 fala isso. Então, Jesus ele corrige o que estava errado. O caráter de Deus começou a se tornar obscuro. Por quê? Porque não era essa a vontade de Deus. Agora, eu quero que a gente parta para um outro aspecto aqui para a gente entender um pouco mais Jesus. Jesus ele defende a vida dele, a história dele acerca da violação do sábado. Jesus não violou o sábado. Eu queria que você lesse comigo Mateus 12, 3 a 5. Ele respondeu, vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou numa casa de Deus e juntamente com seus companheiros comeu os pães da presença, o que não lhe era permitido fazer, mas apenas os sacerdotes. Ou vocês não leram na lei no sábado, os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Olha que interessante, está dizendo em Mateus aqui o seguinte, que os sacerdotes, o dia que eles mais tinham atividade era o sábado. Porém, eles não tinham culpa, porque eles estavam fazendo o quê? O bem. Eu quero até aproveitar aqui, tomar pelo menos um minutinho do pouco tempo que a gente tem para responder uma pergunta que foi feita ontem, né? E a Novo Tempo? Ela funciona no sábado? Os funcionários trabalham no sábado? Eu quero pegar esse texto aqui e a gente analisar algo interessante aqui. O objetivo do sacerdote era, aos sábados, fazer o bem, levar a mensagem de salvação. Ele não era culpado por isso. O objetivo da Novo Tempo em permanecer no ar aos sábados é para levar uma mensagem
para as pessoas. E a mensagem de salvação precisa ser levada todos os dias, inclusive e principalmente aos sábados, né? Deixa eu dizer uma coisa para você que não sabe aqui, é uma questão muito interna, mas para você entender também. Aqui na Novo Tempo, aos sábados, só tem basicamente 2 grupos de pessoas que permanecem aqui. São quase 600 funcionários. Tem o pessoal da transmissão e os seguranças. Tem que ter alguém para permitir que o sinal não saia do ar. E essa pessoa fica lá, de plantão, revezando. E existem os seguranças também. Ah, pastor, mas tem que ter segurança trabalhando aos sábados? O livro de Neemias 13, 19, eu não vou ler aqui, mas diz que Deus colocou seguranças para protegerem um povo no sábado, contra saques, contra ataques. Então, nós temos que ser equilibrados nas coisas, né? Imagine ao sábado sem ninguém protegendo a Novo Tempo, essa estrutura, e de repente chega no domingo, não tem mais nada, que não tem equipamento, não tem sinal, não tem transmissão. Tudo com muito equilíbrio, muito cuidado. Porque a mensagem ela tem que continuar. Mas os trabalhos corriqueiros, por exemplo, a Rádio Novo Tempo, a TV, a gravação de sábado é toda gravada. Eu não trabalho ao sábado aqui, não tem nenhum funcionário que trabalhe. Eventualmente um evento especial de apelo, que a gente vem aqui num dia para estabelecer um propósito muito específico, uma semana especial, mas não é a rotina. Então, voltando ao sábado, já que foi feita essa pergunta sobre a Novo Tempo, eu quero voltar agora ao estudo aqui. Espero que você tenha entendido pelo menos um pouco essa explicação. Jesus ele utiliza a autoridade, voltando a Jesus, para interpretar corretamente o mandamento do sábado. Jesus ele justifica a ação dos sacerdotes que trabalhavam pesado no templo no sábado. Os sacerdotes, eles tinham uma atividade no sábado, mas com o objetivo do quê? De louvar a Deus, de salvar as pessoas. Jesus era muito maior e mais importante, né? E do que tudo isso. Mateus 12, 6 a 8, nosso tempo está acabando aqui, e amanhã a gente vai continuar mais um tema, tá? Diz assim: eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifício, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Voltando ao texto que nós lemos aqui, né? A importância do sábado é o sentido dele, é adorar a Deus e levar salvação, esperança às pessoas. Jesus, ele defende a autoridade. Jesus, ele identifica-se como o Messias prometido, o Salvador do mundo, e ele coloca a autoridade sobre o sábado. Ele diz assim: eu sou o Criador do sábado. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Por isso que ele tinha autoridade para dizer o seguinte: olha, está errado o que os fariseus estão fazendo. Não é assim. O sábado foi abolido? É isso que Jesus falou? Não, esquece o sábado. Não é isso que ele falou. Ele falou assim: está errado do jeito que estão fazendo. O sábado permanece como o dia do Senhor, mas permanece como um dia para adorar a Deus e ajudar as pessoas. Mateus 12, verso 8. Eu quero ler o último texto aqui para a gente, né? 12, 6 a 8, ou Marcos 2, 27, que diz assim: então lhes disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado tem que fazer sentido para nós. Amanhã eu quero começar repartindo um texto com você, para a gente entender um pouco melhor Marcos 2, 27. A gente vai começar com Marcos 2, 27 amanhã, dizendo que o sábado foi feito por causa do homem, e não, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Amanhã a gente vai trabalhar um pouquinho melhor esse texto, estudando mais um tema aqui no sábado da criação. Amanhã a gente vai estudar o capítulo 9, Paulo e o sábado. Que Deus te abençoe, a gente vai orar agora e muito obrigado por sua companhia nessa noite. Que Deus te abençoe, a gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Senhor, eu te agradeço mais uma vez, porque nós tivemos a oportunidade de abrir o nosso coração, abrir a Tua Palavra, irmos até os Teus ensinos, entendermos que tudo que o Senhor faz é para o nosso bem. Nos ajude a não só entendermos isso, mas vivermos essa experiência contigo.
Ajude cada pessoa que nos acompanha agora a enxergar o sábado de uma maneira diferente, como enxergou até hoje. Nós te agradecemos pelo privilégio de a cada semana termos um encontro mais íntimo, mais pessoal contigo do que tivemos durante todos os outros dias. E já esteja nos preparando, nesse meio de semana, para o encontro contigo também no próximo sábado. Nos colocamos em tuas mãos e louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.